Eu gostaria de chamar a atenção para dois desenvolvimentos importantes, né, na ciência do eletromagnetismo. Eu já chamei a atenção, né, para a pilha de Volta, Alessandro Volta, em 1800, né, gerava corrente a pilha, né, gera ainda até hoje, baterias, né, mas essas correntes têm uma característica, né, o elétron ele se movimenta sempre, né, no mesmo sentido, né, sempre no mesmo sentido. Eles não voltam repentinamente, né? A corrente contínua tem essa característica. Elétrons se movimentando sempre na mesma direção e no mesmo sentido, né? Em 1840, aproximadamente, né, Faraday descobriu uma forma fantástica, né, de gerar correntes, né, mas corrente alternada, né? Corrente alternada. Então, temos aí correntes contínuas, né, e correntes alternadas, com vantagens e desvantagens, né? Mas é mais fácil produzir a corrente alternada, né? Porque a corrente contínua, a pilha, na verdade, nós estamos fazendo o quê? Transformando energia química, né, de ligação em energia elétrica. Agora é mais fácil você ter energia potencial em grande quantidade, né? Energia cinética em grande quantidade, é isso, né? De forma que a gente pode gerar correntes elétricas contínuas, né, e alternadas, utilizando, como o Cláudio vai fazer agora, né, equipamentos simples, né? Mas o que realmente gera uma quantidade enorme, né, é mais fácil gerar, é a corrente alternada. Então, na corrente alternada, o que acontece é que o campo elétrico se alterna. Esse é o problema. E o elétron não tem outra alternativa, né? De forma que ele, então, oscila, né? É claro que depende do circuito, né? Ele realmente vai acabar oscilando, né? Mas oscila, a corrente oscila por conta da oscilação associada ao movimento do elétron, porque na verdade nós estamos falando aqui de movimentos de elétrons na realidade, né? Então vamos lá, Cláudio. Tá. Então, Gil, aqui eu tenho um medidor de corrente, é um medidor que é muito sensível, ele está na escala de microampere, né? Então ele vai de 0 a 500 microamperes, né? Que é 10 elevado a menos 6 amperes, 1/1000º de ampere. Bom, vamos primeiro mostrar o tipo de corrente de uma pilha, né? Como você falou, é uma corrente contínua. Então, para isso, eu vou ligar a pilha, mas não vou ligar diretamente, porque a corrente que ele pode gerar é muito maior do que isso. Então, eu vou colocar um resistor em série, né? Tem 12 kΩ, né, em série. Então, vamos colocar um terminal aqui no negativo, né, e outro terminal aqui no positivo e verificar a corrente, né? Você pode observar que a corrente é num sentido. O ponteiro ele fica parado, acusando mais ou menos em torno de 200 microamperes. E a corrente contínua, ele está só num sentido. Se eu inverter a polaridade aqui do ímã, eu vou obter então uma corrente no sentido contrário, né? Então agora desse lado... É porque você inverteu os polos Os polos, exatamente. Então o sentido da corrente também se inverteu. Né? Então 200 mA, só que agora no sentido contrário. Então esse é um tipo de corrente contínua, né? As cargas estão no movimento contínuo, sem mudar de direção, sem mudar de sentido. Agora a gente pode ligar esse mesmo medidor aqui nos terminais dessa bobina. Bobina é um fio comprido enrolado aqui num carretel. Aqui tem mais ou menos 4.000 espiras. E aqui eu tenho um ímã. E aqui uma turbina, né, uma simulação de uma turbina. Então isso aqui representa o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Então é uma maneira muito mais fácil de gerar eletricidade, porque você usa energia mecânica, né, e energia elétrica. Então você não depende de energia química, né? Então qualquer coisa que faça movimento, você pode aproveitar para gerar eletricidade. Tá? Pode ser, por exemplo, o vento, né?
Pode ser, por exemplo, a água, pode ser, por exemplo, o vapor saindo de uma caldeira. Então é sempre energia mecânica de alguma forma de ou alguma de outra, forma, né? né? Estão... Ou potencial em cinética, cinética, né? exatamente. Depois, Tá? Então aqui no caso, uma hidrelétrica, ela armazena a água numa represa, então ganha energia cinética. Essa energia cinética, então, gira as turbinas e é a isso turbina que gera a corrente alternada, elétrica. né? Exatamente. Esse é aqui que está, então, movimento aí. a conversão, né? Energia mecânica e energia elétrica. E aqui a gente pode observar o ponteiro indo de um lado para o outro. Então, mostrando que a corrente uma hora é num sentido, uma hora no outro. Isso, então, ele vai e vem, vai e vai. Né? Então, os elétrons, uma hora estão num sentido, depois no outro. No outro, exatamente. Porque elas seguem basicamente o campo elétrico que é gerado, né? Exatamente. Então, eu posso ter aqui, no caso, uma fase, né? Então, uma bobina apenas. Agora, se eu tivesse mais uma outra bobina aqui e mais uma terceira bobina aqui, eu poderia ter 3 fases, né? Então, eu poderia ter um sistema trifásico, né? Que é o que ocorre geralmente nas usinas hidrelétricas. Então, aqui um exemplo de uma corrente alternada e aqui um exemplo de corrente contínua. O que é importante aqui, Cláudio, é você destacar, né, que a corrente, na verdade, tem origem aqui, não é? Porque o que acontece é os elétrons desse fio, eles experimentam, nesse caso, a força de Lorentz, né? Porque, na verdade, né, nesse caso, o campo magnético está variável mudando. Ah, não, ok. E gera um campo elétrico. É o fluxo mesmo, né? Isso. A variação do fluxo do campo magnético, né? Que gera um campo é elétrico. aquela história do campo magnético variando com o tempo, né? Dando lugar a um campo elétrico. Elétrico, Okay. isso. Ok.